Imagine estar a centenas de metros abaixo da Terra, no escuro total, quando você percebe que algo muito mais velho que a humanidade sabe que você está lá. Eu sou o Frost e The Deep Dark de 2023 é um dos filmes de horror cósmico mais perturbadores dos últimos anos, e com inspiração direta nas obras de H.P. Lovecraft. E o que seria o horror cósmico? É o medo do desconhecido, e a insignificância humana diante de um universo vasto com criaturas incompreensíveis e muitas vezes hostis. Deixa o like, hype pro vídeo, pega pipoca, bora entrar na caverna mais sombria do cinema. A nossa história começa com a equipe de mineradores em uma caverna, e um deles abre um buraco em uma parede. O homem percebe que há gás explosivo no ambiente, e manda chamar um sacerdote. Quando o homem chega, ele manda todos sair dali, e entra pela fenda. Lá dentro, ele usa um cajado com a vela na ponta, e ao apontar para frente, vê uma mão de uma criatura, e corre dali, com uma grande explosão na sequência. Então vemos que aquilo se tratava apenas do pesadelo de Amir, que acorda com seu amigo gordão chamando ele para ir buscar uma vaga de emprego, nas minas de carvão na França. Eles se preparam para a seleção. E durante o processo, um homem reprova o amigo gordão de Amir. Mas quando chega a vez dele, ele também é rejeitado, mas ele pega o carimbo do instrutor, e se auto-carimba. Mas o velho safado diz para um cara para mandar um garoto para a pior mina, chamada de Ilha do Diabo. Maldito propineiro safado. E veremos que esse maldito não é o único. Cortamos para o professor Betier, chegando a tal mina, para falar com o diretor do local. Então eles se encontram, e o professor diz ter interesse em escavar uma das galerias, e que ele precisa descer ainda mais. O diretor se nega e fala que aquilo vai levar 2 semanas no máximo. Porém, mais uma vez, vemos outro propineiro safado, que molha a mão do diretor. E o homem diz que em 1 semana o professor pode descer lá embaixo. A conversa é interrompida por um alarme de acidente. E quando chegam lá, podemos ver que um homem teve um ferimento grave em sua perna, mas ele foi salvo por Roland. E o professor, ao ver aquilo, diz que quer descer com ele na próxima semana. Cortamos para Roland ir conversar com o diretor. E lá, o homem se recusa a descer mais níveis da galeria, por ser perigoso demais. Porém, mais uma vez o propina entra em jogo. E o diretor convence Roland pelo lado emocional. E para substituir o homem ferido, ele manda que pegue um dos novatos que irão chegar. E adivinha só quem vai ser? Sim, nosso garoto Amir. E ele está se preparando para entrar na mina, quando Roland vem até ele e apresenta o grupo, que é composto por Louis, Miguel, Santini e o gordinho Polo. Amir tem o seu primeiro contato com a mina, e na hora do almoço, Roland manda ele ajudar Polo. Chegando lá, o gordinho mostra ao garoto um cavalo cego. Sim, um cavalo, e é cego. E ainda acrescenta que o animal é usado para puxar carvão. E o uso de jumento e cavalo é natural nesse tipo de ambiente, então faz sentido. Amir finaliza seu primeiro dia, e no dia seguinte eles vão descer com o professor. Ao entrarem na mina, o professor indica que quer estourar uma galeria. Então Roland chama Miguel, o especialista em explosivos. Eles explodem o local e todos descem. Só que do nada, o professor Manela some, e o grupo sai para procurá-lo. Em dado momento, eles encontram 2 caminhos, e eles se dividem. Roland e Miguel vão para um lado, enquanto os outros seguem para o outro. Mais à frente, Santini encontra uma parte da mina, com o corpo do sacerdote do início, e o maldito Louis começa a lutear o cadáver. Nessa, Amir encontra um objeto ao lado do corpo, e nota que os dedos do homem foram quebrados, tentando fugir. Um detalhe é que os acontecimentos iniciais ocorreram há 100 anos atrás, ou seja, esse corpo está aí há mais de 100 anos, e claramente nós sabemos que coisa boa não tem aí. E as coisas ficam ainda mais estranhas quando Amir nota uma escrita na parede, que diz que algo veio pegar eles, e surgiu da escuridão, mas a tal coisa agora dormia, porém ela iria retornar. Aqui já é motivo suficiente para reunir todos e dar fora dali. E se o maldito professor quiser ficar lá embaixo, que seja. O ponto é que os caras acharam um corpo de mais de 100 anos, e ainda escritas bizarras na parede. Claramente o cheiro de merda já começa a subir. E ainda temos uma cena desse animal. Ao voltarem, eles seguem para o outro caminho. Lá, todos se encontram, e Roland vai cobrar o professor por ter sumido do nada. E ainda fala que se ele insistir em ficar de gracinha, eles iriam finalizar o energúmeno e ao subirem todos contariam a mesma versão. E Amir questiona o velho sobre as escrituras na parede. E ele diz que atrás daquela parede há algo que ele procura há anos. E realmente alguma coisa desse professor não me cheira bem. E com isso eles abrem uma passagem. E lá dentro vemos aquela sala onde o sacerdote explodiu o gás, indicando que após aquele ocorrido, coisas a mais aconteceram, pois o lugar onde seu corpo estava era bem longe dali. No local, eles veem várias escrituras em pilares, e mais à frente, o grupo vê esqueletos de várias eras diferentes, e eles encontram um enorme caixão bizarro, e notamos que aquele lugar, na verdade, é uma enorme tumba. Amir questiona o que seria aquilo, e o professor fala que aquilo se tratava de uma espécie de deus, que um antigo povo venerava, e fazia rituais para ele. Após essa informação, eles saem dali, e ao retornar para a entrada, o gordinho abriu mais o buraco, e faz uma espécie de ponte para trazer o cavalo cego para baixo. Santini sobe em cima da ponte, quando o cavalo se agita e sai correndo. A parte da entrada desmorona, deixando a perna de Santini quebrada. Isso só aconteceu pelo fato do gordão ter abrido mais a passagem, para colocar o seu cavalo lá embaixo. Só poderia ter sido um autista com hiperfoco em cavalo, não é possível. Roland diz que vai ficar tudo bem, pois logo a equipe de resgate vai vir. Porém Polo revela que não há ninguém lá em cima.
E Roland questiona o professor, que fala que pediu para o diretor para ninguém descer lá embaixo, enquanto eles estiverem lá. O que é uma tremenda burrice, não preciso nem falar. Na sequência, Amir vai atrás de Polo e Louis, e encontra Louis na tumba. Cortamos para Roland conversando com Miguel, e Miguel fala que o trabalho deles vai acabar, pois o achado vai transformar o lugar em um sítio arqueológico, e ele planeja com Roland finalizar o professor e enterrar todo o lugar para não perder o emprego. Mas Roland fala que eles não vão fazer isso. Voltando para a tumba, o gordão e o babaca tentam abrir o caixão do tal deus, mas a tampa não se move, de forma alguma. Porém, Amir usa o artefato encontrado no sacerdote, como uma espécie de maçaneta. Ele destrava a tumba. As manelas removem a tampa, e lá, um cadáver e diversas joias são encontrados. Nessa, Amir fica desesperado e diz que vai contar para Roland, mas Louis ameaça o jovem, que sai correndo dali. Um tempo depois, os dois imbecis estão dividindo o saque, quando a criatura do túmulo se levanta, fazendo os dois fugirem. Eles chegam assustados para avisar os demais, porém nessa, o gordinho é pego pela criatura e é arrastado. O grupo corre atrás deles, mas eles encontram a trilha de sangue e Polo com sua cabeça decapitada e suas entranhas para fora, simplesmente brutal. F para o gordão. Roland cobra explicações do professor, que diz que aquela coisa é uma espécie de deus que desceu do céu, e os antigos veneravam essa coisa. Porém Amir fala que na verdade ali é uma prisão, e ele mostra que a criatura seguiu para o outro lado da caverna. Só que todos lembram que deixaram Santini sozinho. Santini pega a câmera do professor e começa a disparar flechas na escuridão, mas a criatura começa a se aproximar lentamente, e a coisa ataca ele. E nesse momento podemos ver completamente essa coisa, que possui 4 braços. Me diz aí, se fosse você no lugar do Santini, o que você faria? Cê é louco, não compensa. Quando o grupo retorna, se deparam com uma entidade segurando Santini e abrindo sua barriga na frente de todos. A coisa se vai, mas infelizmente Santini vai de base, deixando Roland abalado. Um tempo depois, eles planejam um jeito de encurralar a entidade. Miguel fala que restaram poucos explosivos, mas o professor diz que os explosivos podem ferir a coisa, o que eu acho bem difícil, já que o maldito recebeu uma explosão de gás logo no início, e não foi churrascado, nem sequer sofreu um arranhão. O professor fala que eles precisam voltar à cripta daquela coisa para traduzir os textos, para acharem uma saída. Lá, o professor usou a linguagem árabe para traduzir os textos, e nessa linguagem, o texto deve ser lido do início ao final, e em sequência para fazer sentido, mas ele não consegue nenhuma informação. Ele segue explorando o local, e encontra celas onde o sacrifício tentava se esconder daquela coisa. E o professor nota que o nome da criatura é Moknorod, o Devorador de Almas. E ao final eu explicarei mais sobre a entidade e seus poderes. Eles continuam e chegam à entrada da cripta, e lá eles veem um rastro de sangue, que segue até o interior. O professor entra lá com a Amir, e vê um cavalo do gordinho totalmente lacerado. E o velho diz que aparentemente a coisa não está lá, então ele fecha a porta da cripta, ficando apenas ele e a Amir lá dentro. E ele fala para Amir que quando ele achasse uma saída, o resto do grupo iria finalizá-lo. Eles começam a traduzir o texto, e ali fala sobre o despertar da entidade, destacando figuras de sacrifício de animais na parede. E o professor acrescenta que existem 9 túmulos dessas criaturas, espalhados pelo mundo, e quando os 9 acordarem, eles irão se preparar para despertar o grande antigo. E isso é uma clara referência aos antigos do livro de H.P. Lovecraft. Também vemos que o buraco é muito mais embaixo, e que essas coisas podem de fato fazer o apocalipse na Terra, sendo Moknorod o mensageiro do apocalipse. O professor também fala que Moknorod tem um mestre, que poderá se tornar imortal com o sacrifício final. Eles encontram uma possível rota de saída. Porém Amir nota que o cavalo se mexeu, e do nada a entidade sai da barriga do cavalo. Lembra das pinturas de animais na parede? Então, isso faz parte do ritual de despertar essa coisa. A criatura se coloca de pé à frente dos 2 manelas, e o professor que paga de esperto começa a cortejar a maldita entidade. Basicamente o professor sabia da existência dessa coisa, e é um maldito fanático. Ele abraça a criatura. O que ele não esperava é que essa coisa iria finalizar ele, esmagando o infeliz de uma forma brutal. Amir fica desesperado, mas é salvo no último instante pelos rapazes. Ele conta que o professor foi churrascado, e também diz que o desgraçado do Louis roubou a cripta da entidade, fazendo os demais ficarem furiosos. E ele fala que sabe onde encontrar uma saída, já que aquela porta não vai segurar aquela coisa por muito tempo. Então eles seguem. Após chegar a um ponto, eles escutam barulhos e desligam as luzes. Mas Louis acende, se deparando com a coisa. Miguel parte para cima da entidade, e é finalizado facilmente. Roland manda Amir correr, e Louis é levado pela entidade. Eu não sei se isso é burrice ou ingenuidade. Achar que apagar as luzes iria conseguir despistar a criatura, sendo que essa coisa vive há milhares de anos ali, e provavelmente enxerga no escuro. E também não levaram em conta o fato dessa coisa ser uma entidade, e ela deve possuir alguma habilidade sensorial. Roland encontra-se com Amir, e Amir fala que eles precisam deter aquela coisa, pois se ele subir à superfície, ele vai acabar com o planeta. Mas Roland não dá a mínima, pois ele perdeu todos os seus companheiros, que Amir convence ele a continuar. Mais à frente, eles chegam a tal saída, mas o local está repleto de corpos e completamente obstruído por toneladas de rocha. Isso faz a dupla se desanimar, mas Amir percebe que há uma saída, que seria pelo fosso onde as vítimas da criatura eram jogadas ali embaixo.
Mas a alegria dos dois dura pouco, pois a entidade desgraçada leva Amir por meio de um buraco. Ele acorda em um outro local. Enquanto isso, Roland se equipa e sai em busca da tal saída. E logo, ele a encontra. Voltamos para Amir, que observa uma enorme câmara, cheia de ossos. E Moknoroth se revela sentado em um trono atrás dele. E vemos que ele está com Lois. Com isso, ele arranca a cabeça do homem de uma forma impiedosa. E a criatura usa a cabeça para se comunicar com Amir e pede para ele o libertar e levá-lo para a superfície, chamando-o de mestre. E com isso, Amir entende que ao libertá-lo, usando a chave, ele se tornou o mestre dessa bizarrice. E a coisa pede a vida de Amir em troca de torná-lo um deus. E essa é uma temática muito interessante e de fato mítica. E eu até acho que há uma forma de colocar essa coisa para dormir novamente, mas Amir não faz ideia de como, pois inicialmente ela já havia acordado e finalizou várias pessoas, mas o antigo xamã a colocou para dormir novamente. Com isso, Amir engana a criatura, fingindo aceitar, e quando ele iria de F, ele crava uma adaga na coisa, e usa esse momento para fugir. Ele encontra tal saída, e Roland o ajuda a subir. Eles planejam explodir tudo, mas a coisa aparece, e Roland nota que o detonador sumiu. Amir avista a peça, e desce para pegar, mas ele se prepara para a detonação, e nosso Gold, Roland, se junta a ele. Em um final épico, os dois se sacrificam detonando o explosivo aprisionando a criatura lá embaixo. The Deep Dark nos traz o sentimento de tensão durante todo o tempo, e ele não nos revela a ameaça até o meio do filme. Apesar da obra ser bem lenta em seu desenrolar, podemos contemplar uma fotografia incrível e efeitos práticos surreais. Uma opinião pessoal é que eu estava com saudades de uma obra utilizando efeitos práticos para construir as cenas. Sério, faz muita falta. Darei um pouco mais de clareza a vocês sobre a entidade e sobre o plot. O Professor Bertier sabia da entidade e de onde ela estava, e ele também sabia todos os rituais que eram precisos para despertar aquela coisa, incluindo o sacrifício do cavalo, que poderia ser qualquer animal. Ao libertar a entidade, o relógio do despertar do grande antigo se ativa novamente. E falando sobre a coisa, ela tem poderes de necromancia, nos quais ela utiliza a cabeça de Lois para falar, indicando que ela realmente se alimenta da alma das vítimas. E cada vez mais vai se fortalecendo. O ritual do cavalo nada mais era do que uma forma de despertar a criatura, para que ela pudesse utilizar todos os seus poderes, e também para que ela ficasse mais ativa dentro do seu território. Se você notar, após o despertar, os seus poderes só aumentaram cada vez mais, e conforme ela se alimenta das almas de suas vítimas, ela vai ficando cada vez mais forte. Ao fim, Amir e Roland acabam se sacrificando, mas apenas deixam a criatura adormecida, abaixo dos escombros. Mas quando essa coisa despertar, provavelmente ela irá atrás das outras 8 tumbas, de entidades diferentes, para despertar a divindade suprema. E contudo, podemos ver que os humanos não são nada perto de uma das entidades mais fracas da hierarquia. Quero saber de você, qual parte do filme você achou mais bizarra? E me diz uma curiosidade ou uma recomendação nos comentários. Eu vejo você no próximo vídeo. Deixe a sua inscrição e o seu like. E antes que eu me esqueça, não abra uma tumba de uma divindade macabra de mais de 1000 anos.